Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, cara. O Vasco aí anunciando a contratação de mais um reforço. Vamos falar da chegada aí do meio-campista Praxedes, jogador muito possivelmente já estará à disposição do técnico Ramon Dias para enfrentar o Corinthians. Também vamos falar aqui de vários outros nomes que o Vasco tem interesse e que já está negociando. O Vasco também já teria encaminhado a contratação do zagueiro paraguaio Robert Rojas, que está no River Plate, muito perto de ser anunciado oficialmente pelo clube. Vamos falar de tudo isso e muito mais. Falcão Garcia pode parar no Vasco. Será, meu amigo? É aquele mesmo, lá da Colômbia. Muita coisa pra gente falar, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo em nosso canal. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Essa é a nossa meta em 2023. Bom, pessoal, hoje mais cedo o Vasco já tinha anunciado aí a contratação do meio-campista Paulinho Paula, né? Novo reforço do Vasco, chega com um contrato até o final de 2025. E agora, no fim da tarde, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Praxedes, jogador de 21 anos, é novo reforço do Vasco, chega por empréstimo vindo aí do Red Bull Bragantino até o final dessa temporada, né? Ele vai ficar até dezembro no Vasco. E existe uma cláusula de compra aí caso o Vasco queira contratar o jogador em definitivo. Os valores giram em torno de 26 milhões de reais, né? Bem pesado, né? Muita grana se o Vasco quiser comprar o atleta. Ele vai ter que se destacar bastante, vai ter que jogar muita bola que nunca jogou na sua carreira para o Vasco cogitar contratar ele em definitivo ao término do seu contrato lá em dezembro, né? O jogador que já tem passagens aí pelas categorias de base do Fluminense, foi revelado pelo Internacional e agora é novo reforço do Vasco. Vale ressaltar que o jogador teve uma passagem pelo Vasco, lá nas categorias inferiores de base do Vasco. Ele atuou no nosso clube, após isso ele foi para o Fluminense e agora está de volta ao Vasco com 21 anos de idade. Vamos acompanhar aí o que disse o Bruno Praxedes, novo reforço do Vasco. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Praxedes. Estou muito feliz de poder voltar e poder ajudar a equipe e vamos junto nessa caminhada. É nóis. Bom, e o Paulinho Paula também mandou um recado para nós torcedores, que é outro reforço contratado, como a gente falou. Acompanhe aí também o que disse o nosso novo meia contratado aí, novo reforço do Vasco. Fala, gigante da colina, aqui é o Paulinho, passando para dizer que estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. É um momento muito especial e muito único na minha vida, na vida toda da minha família. Agora é trabalhar bem em alto nível para que eu possa entrar em campo o mais rápido possível para ajudar o nosso Vascão. Muito obrigado a todos, um abraço e até logo. Tá aí o Vasco oficializando esses dois reforços, inclusive o Bruno Praxedes já tem o seu nome publicado no bid da CBF e ficará à disposição do técnico Ramon Dias para a partida contra o Corinthians. O Paulinho Paulo ainda não temos novidades, pelo menos até agora que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o nome do jogador no bid da CBF. Pode ser que no momento que você assiste esse vídeo ele já esteja disponível aí para atuar também contra o Corinthians. O Praxedes é um nome que estava encostadão lá no Bragantino e o Paulinho Paulo é um total desconhecido. Muitas pessoas confirmam que ele é vascaíno, né? Teve até uma foto do jogador rolando aí nas redes sociais, bem pequeno, com a camisa do Vasco, e a gente torce para que ele consiga aí jogar bem no nosso clube. Deixa aí nos comentários aí se te agradou essas duas contratações. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de vários reforços que o Vasco está tentando negociar, jogadores que são oferecidos, especulados a todo momento, né? E para você ficar por dentro de tudo, dos nomes que podem parar no Vasco, a gente vai trazer aqui uma grande atualização para vocês. Primeiramente, vamos começar aqui com a contratação do zagueiro Robert Rojas, né? O jogador deverá ser novo reforço do Vasco. O Vasco já encaminhou essa contratação por empréstimo junto ao River Plate, com opção de compra, né? Ao término do seu empréstimo, o Vasco deverá, quem sabe, comprar o jogador se ele se destacar por aqui. A negociação já está sacramentada de acordo com a ESPN lá da Argentina e deverá ser confirmado oficialmente aí nas próximas horas ou nos próximos dias, né? Um jogador que viveu altos e baixos lá no River Plate, mas costuma ser titular nas últimas partidas aí, né? Sempre alternou com boas fases e momentos críticos aí com falhas, né? Vamos torcer para que ele consiga jogar bem com a nossa camisa. Vale ressaltar que no ano passado ele sofreu uma gravíssima lesão, ele quebrou a tíbia lá na Libertadores contra a Alianza Lima. O jogador ficou 9 meses parado, voltou somente em janeiro desse ano e nessa temporada ele atuou em 19 jogos e marcou um golzinho aí com a camisa do River Plate. É um zagueiro de 27 anos, já chega aí com uma certa experiência, já está há algum tempo jogando com a camisa do River Plate e com certeza deve ter sido uma indicação também do técnico Ramon Dias. Quem também está perto de ser reforço do Vasco é o atacante Michel Santos, né?
Ou para quem preferir, Michael Santos, né, o jogador que está lá no Tajeres, deverá ser reforço do Vasco. O presidente do Tajeres confirmou à ESPN aqui do Brasil o acordo verbal para a venda do jogador para o Vasco. Então, o Vasco deverá comprar o jogador por cerca de 4,5 milhões de dólares e ele deverá ser novo reforço do Vasco. O presidente disse sim que tem um acordo verbal e que está esperando somente a proposta por escrito. Eles aguardam que o Vasco coloque tudo o que foi acordado aí no contrato, né, para ser assinado e o jogador, enfim, ser novo reforço do Vasco. O fato é que o Vasco não pode demorar mais, precisa contratar esse jogador o quanto antes, porque ele precisa ser peça fundamental ali no ataque vascaíno, né? Ele vai chegar para ser a solução para fazer os gols que o Pedro Raul não estava fazendo, né? Porque o Vasco precisa fazer muitos gols aí se quiser escapar do rebaixamento. Ainda não balançou a rede nessa temporada aí pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, sequer fez um golzinho em casa jogando pelo Brasileirão. Isso é muito grave. A gente tem uma grande expectativa que esse centroavante uruguaio consiga fazer muitos gols com a nossa camisa. Ele deverá chegar ao Vasco com 30 anos, com uma boa passagem aí pelo Tajeres, sem falar que ele atuou por vários anos lá no futebol europeu. Vale ressaltar que ele também tem uma oferta aí da Arábia Saudita, é uma oferta superior do Vasco, porém o jogador escolheu jogar no Vasco. E a vontade do atacante está pesando bastante aí nessa negociação e ele deverá ser novo reforço do Vasco, de acordo aí com o Globoesporte.com. Bom, e hoje também tivemos aí duas novidades quanto a centroavantes, né, cara? Talvez aí o Vasco tentando um plano B, caso não consiga fechar com o Michel Santos, o atacante Sérgio Santos, que está no Cincinnati dos Estados Unidos, teria sido oferecido ao Vasco. O jogador é brasileiro, de acordo aí com o jornalista Juan de Lima, lá do canal do Pedrosa, esse jogador teria sido oferecido e agradou a comissão técnica aí do Ramon Dias, jogador que atua já há alguns anos lá no futebol dos Estados Unidos, na MLS, e aqui no Brasil teve passagens aí pelas categorias de base do América Mineiro. O jogador atualmente está com 28 anos e, como eu disse, teria agradado aí ao nosso treinador, né? Vamos ver se o Vasco vai levar adiante essa possível negociação. E também tivemos aqui uma novidade muito importante, cara, envolvendo um jogador aí com certa relevância no futebol mundial, que é o atacante Falcão Garcia, aquele mesmo, com 37 anos. O jogador teria despertado interesse do Vasco. De acordo aí com a imprensa espanhola, o Vasco e o Grêmio aqui no Brasil teriam interesse em contratar o jogador e o seu clube atual, Rayo Vallecano, lá da Espanha, não deverá dificultar a saída do atleta. Vale ressaltar que clubes da Arábia Saudita também estão interessados no jogador. Falcão Garcia, que foi muito importante aí no futebol mundial alguns anos atrás, principalmente jogando pelo Atlético de Madrid. Ele foi muito bem com a camisa do Porto. Após sair do Atlético de Madrid, ele não conseguiu reencontrar aquele bom futebol que ele apresentou no clube cotoneiro, né? Ele passou pelo Manchester United sem sucesso, jogou no Chelsea também sem sucesso, depois foi pro Mônaco, onde recuperou uma parte do seu futebol jogando bem, só que não era mais aquele mesmo Falcão Garcia. Depois foi pro Galatasaray e agora está atualmente no Rayo Vallecano. Despertou o interesse aí do Vasco e, como eu disse também, o Grêmio teria interesse em contratar o jogador. De acordo com as informações, pode ser que esses clubes formalizem uma proposta oficial para contratar o jogador. Fato é de que vários nomes são especulados diariamente no Vasco, né? São oferecidos, o Vasco também busca informações e o Falcão Garcia é um desses nomes, né? E além de atacantes, também tivemos uma atualização importante quanto à contratação de um meia, né? O Carrascal está praticamente descartado, né? O CSKA Moscou recusou a proposta do Vasco de 4,5 milhões de euros para contratar o jogador. O jogador queria jogar no Vasco, porém o clube russo não liberou o atleta e a negociação está encerrada. E o Vasco já busca um outro nome, e esse nome seria aí do Ezequiel Bulau. É um jogador de 22 anos que está atualmente jogando no Feyenoord da Holanda e o Vasco teria feito uma proposta aí de cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente 5 milhões e 250 mil reais, pelo empréstimo aí por uma temporada com opção de compra. O Feyenoord está disposto em emprestar o jogador, que foi revelado pelo Godoy Cruz lá da Argentina. É um jogador muito promissor, porém não se encontrou jogando no futebol europeu e pode retornar aqui à América do Sul e defender as cores do Vasco. Um jogador totalmente desconhecido, mas o Vasco segue aí monitorando o mercado em busca de um camisa 10. E esse cara seria assim o nome principal para ser o nosso meio de criação, já que hoje o Vasco encontra inúmeras dificuldades para contratar jogadores no mercado. Deixe nos comentários o que você acha de todos esses nomes aí que estão sendo especulados, que tem negociações com o Vasco, se você gostaria de ver algum deles aí vestindo a nossa camisa ou todos sendo contratados pela diretoria do Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.